Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro AL. Postamos um vídeo hoje, vamos postar um vídeo hoje, sábado não teve vídeo, mas isso aqui não é conversa pra hoje. O vídeo eu vou demonstrar pra vocês por que a Voxel é woke e destrinchar melhor essa discussão e esse vídeo da Voxel, saindo um pouco desse mar comum de afirmações errôneas a respeito da cultura woke, a respeito da agenda woke, a respeito dessa questão do David Jones, como já fiz um outro vídeo já comentando a respeito propriamente do caso, etc. Se você quiser, não viu aí, você pode acessar, tem um vídeo específico. E agora eu vou tratar dessa questão woke nos jogos, explicando realmente o que é e tirar toda essa nuvem de desinformação e erros categóricos que são cometidos nesse assunto. Fora isso, os 5 passos de sempre: mão no ovo, fone de ouvido, volume no máximo, prestar atenção e Alt Tab. Sigam esses passos para ter uma excelente experiência. Curta, compartilha, comente. Baiano nesse vídeo foi sensacional, comentou bastante. Acho que vocês vão adorar, tenho certeza, na verdade. E vamos pro vídeo. Começou! E hoje nós vamos reagir ao vídeo do Voxel a respeito da questão do Assassin's Creed Shadows, David Jones, lacração, cultura geek, blá blá blá, biribi, barabá. E dependendo se o vídeo a gente tiver acabado muito rápido, eu boto outro vídeo da Voxel pra gente comentar um pouco também sobre o outro vídeo da Voxel. Mas por enquanto vamos começar por esse vídeo. Pode dar play, mano. Depois de muitos meses, polêmicas e adiamentos, finalmente Assassin's Creed Shadows chegou em nossas Esse bicho é bonitinho, que só porra, né, velho? de março para PlayStation Deixa eu olhar 5, pra ele direito. Xbox Series Ele é XS fofinho, e né, PC. velho? Tô com ele O jogo doendo. agradou muita gente, ficou com aproximadamente 81 de média no Metacritic e no OpenCritic. Diversos youtubers, influencers, sites especializados de tudo quanto é tipo, publicaram suas impressões e foram poucos os que desaprovaram o game. O Diego Borges fez a análise aqui pelo Vox e ficou impressionado, dando 88 de nota. Você pode conferir a review completa no nosso site ou clicando no card aqui em cima. Para promover o lançamento do game, a Ubisoft Brasil produziu um vídeo incrível em que Pausa aí. homenageia o gênero tokusatsu. Do nada David Jones, mulher. Tokugawa. Esse é um dos principais motivos que em outros vídeos aqui eu venho falando do seguinte ponto de vista, da seguinte afirmação que eu faço várias e várias vezes. Qualidade, lacração, progressismo não pode ser um ponto de medida para compreendermos alguma coisa como woke ou não. Isso não pode ser realizado. Por quê? Porque um jogo pode ser progressista e ele pode ser bom. Filmes podem ser progressistas e podem ser bons. Por exemplo, um filme muito progressista, muito bom. Pulp Fiction. Porque tem negro, né? Um filme progressista bom. Cara, é meio difícil. Não, mas tem, pô. Tá bom, vai. Tem diretores progressistas bons. Diretores progressistas bons. Filmes é meio difícil, Não, mas mas tem filme progressista. eu posso... É que normalmente esses filmes progressistas bons são mais antigos. É porque depois Daí o pessoal não vai, que é o progressista, pessoal não pô. vai conhecer, pô. Não, mas fala aí. Sei lá, A Idade do Ouro, do Luiz Buñuel, 1930. Filme surrealista. Ele é bastante progressista. Creio eu. E ele tem cenas ali absurdas, que já demonstram que esse negócio de colocar cenazinha, brincar com as imagens, é algo tão antigo quanto o próprio cinema. Tem cenas lá onde Esse eles teu falam... óculos troncho tá um charme. Sim, eu sou um charme. E tem cenas lá onde, sei lá, no final do filme, eles colocam uma representação de um homem que saiu de uma orgia. E ele é idêntico aos quadros de Jesus Cristo. Mas tem... São críticas... Esse filme, aliás, foi tido como herege. É porque tu tem uma compreensão de progressista muito específica. Porque progressismo pra esse pessoal é tipo ter gay. Por exemplo, aquele filme lá que eu esqueci qual é o nome dele, mas o cara interpreta um ator lá que ele teve que emagrecer pra caramba pra fazer o papel que o personagem dele tem AIDS. Sim, eu sei. É o Clube de Compras Dallas do... Isso, é progressista pra caralho esse Sim. filme. Muito progressista, tá ligado? Muito progressista. Mas é um filme bom, cara. Tá, então, tá. Pode Tu ser. entendeu? Tipo... Eu acho que o É bagulho porque que tu tá acostumado com Guattari pra tu falar de sim, progressismo, eu tu acho que entendeu? A gente tá falando um negócio mais soft aqui, que o Sim, pessoal nem conhece sim. o que é de fato progressismo. Sim, acho que eu tô mais alinhado com os franceses,
Aí o Jorge Bataille, com Sim. livros e obras que tratam mais de coisas, assim, realmente duras Sim. e trágicas. Tipo, tu tá achando que é, tipo, Conde de Sá. Sim. Marquês de Sá. Marquês de Sá. Sim. O Marquês de Sá? Acho que é Conde de Sá, mas, enfim, o cara da Revolução Francesa, o Sá. É da Revolução Francesa. É o Marquês de Sade. Marquês de Sade. Sim. Então, aliás, essa cena em específico é inspirada no Marquês de Sade. O filme quase todo tem representações do Marquês de Sade, do 120 Dias em Sodoma, dele. Tem outros filmes também do Pier Pasolini, por exemplo, que é o Saló, que é o 120 Dias em Sodoma, em que tem todo tipo de coisa lá. Então, você vai ter cenas de uma mulher que representa uma espécie de rainha, nua, sentada na cadeira, enquanto tem corpos mortos, enforcados. E ela fica se masturbando. Bom dia, baiano. Foi mal, desculpa aí. Mas tem mais cenas lá também. Já comecei a falar, vou falar mais. Tem Pode também roleta russa de cu. Boa. Sim, você escolhe quem vai morrer pelo cu. Boa. Você olha assim, não gostei desse cu não, vou matar ele. Gostei. É bom. Então, tem muita coisa assim. Eu já acompanhei um bocado de coisas assim. E aí, tipo, eu acho que eu considero mais isso aí. Porque Clube de Compra Dallas, pra mim, é só um filme. Envolve coisas, sei lá, uma certa crítica a como foi tratado os homossexuais em 1990, naqueles anos em que teve uma pandemia de um surto de HIV. E aí o personagem principal, ele não era particularmente gay, ou pelo menos indica que não era, mas ele pegou por causa das drogas que ele usava, seringa usada e tal. E aí ele convive mais com os gays da época. Aliás, o Matthew McConaughey ganhou o Oscar nesse filme, ele atua bem pra caralho. É muito bom esse filme. E o Jared Leto também. Ele faz o outro viadinho lá magro. Esse filme é bom. Esse filme é muito bom. Mas por que eu digo que é progressista? Não é porque o cara é gay, não. É porque tem um certo construto social que é tentado ser abordado, tá ligado? Uhum. Geralmente, no campo dessas discussões assim, no sentido mais fechado da coisa, mais específico, o progressismo é uma certa forma de tentar trazer pra tela o mundo como ele realmente é, no sentido de trazer as dores e trazer a pessoa pra questões sociais, tá ligado? Tirar o cara... É muito em cima daquele maluquinho lá que o Miorin sempre indicou lá de crítica literária lá, O Terry Egerton. o Terry Egerton. Sim. E também da Ele é posição... péssimo, desculpa. Então, mas ele tem essa noção de, tipo, que os filmes eles têm que buscar levar as pessoas pra a disputa, a noção social e trazer a pessoa pra realidade sempre, tá ligado? No e cru e tal, e, tipo, tentando mexer com isso. É isso que eu tô tratando como progressista, tá ligado? Entendo sim. E esse pessoal se aproxima um pouco dessa compreensão, mas eles se distanciam por falta de estudo, de conhecimento. Mas, tipo, o filme, ele pode ser progressista, um jogo, ele pode ser progressista, e eles podem ser bom. O predicado progressista ou lacração não extingue a possibilidade de um filme ser bom ou um jogo ser bom, tá ligado? Sim, e nesse sentido, se você for parar pra pensar um pouco, grande parte dos artistas, eles são progressistas nesse sentido, assim, que o Moboro tá comentando. Eu tinha realmente mais como algo, sei lá, um ataque direto à igreja ou às crenças basilares do cristianismo, coisas do tipo, herege e tal. Como é só mais, tipo, se trazer a experiência pra dentro da arte, pô, grande parte dos artistas, pelo menos que eu conheço, que são bons, eles são progressistas, pra caralho. Você vai pra pintura, Andy Warhol, ele era realmente progressista, tipo, ele tentava trazer realmente uma crítica do que existia ali no capitalismo para as obras dele, tanto que ele pintava lata de sopa. Mas enfim, ele era bom, e é bom, cara, as obras dele são boas. É interessante, tem muita coisa interessante ali na arte progressista americana, principalmente. O George Carlin é muito filho disso também. Sim, apesar de ser um cara extremamente conservador, para os padrões brasileiros atuais e até americanos, ele é um cara hoje seria considerado conservador. Por isso que essas isso é estranho mesmo. Tu entende? É ruim essas pressuposições, tá ligado? Uhum. É ruim essa forma de analisar. Por isso que é bom ter um bom eixo. Por exemplo, o George Carlin, ele era um cara que falava de temas sociais, e isso tem um viés progressista, mas não necessariamente progressista é um predicado ruim, tá ligado? A verdade, muitas vezes, ela não é conservadora, a verdade é só a verdade. Né? Santo Agostinho fala lá no Confissões que, independentemente do momento, a verdade ela vem, ela estabelece e acabou. Tipo, pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, se a gente descobrir que uma coisa é verdade, acabou, tá ligado? Tipo, ela supera os costumes. Cara, isso é estranho mesmo. É que eu não conheço tão a fundo assim esses caras, mas pelo menos os que eu conheço, tipo o René Magritte, que é um pintor belga, ele era comunista.
E se fosse nesse sentido assim, ele seria progressista. Mas, particularmente hoje, eu acho que ele não seria progressista, não. Não, seria até conservador, porra. Eu vou te dar um exemplo. Um amigo nosso entrou no servidor do... Qual é daquele filho da puta que fazia o vídeo de Minecraft? E tem um monte. Tem o Monark, um das antigas. Que tá até hoje, fez negócio de Enigma. É o Selbit? Selbit. Ele entrou no servidor do Discord do Selbit. Aham. E ele começou a dar umas posições do Lacan sobre a questão da transexualidade, tá ligado? E o Lacan considerava a transexualidade uma perversão. E ele foi chamado de conservador, né? Toma. O Elian tava apresentando coisas do Lacan. E o Lacan, pra esse pessoal, foi considerado um conservador. Pra esse pessoal, tá? Eu assim, como assim? Caralho. Tá ligado? Uhum. E o Elian tava trazendo o Lacan, que é tipo, a figura do progressismo em pessoa de forma perversa é o Lacan. E ele considerava esse tipo de coisa perversão. O Lacan, por exemplo, ela achava que tava tudo bem, por exemplo, homem se vestir de mulher. Mas o ato de se identificar como mulher, pro Lacan, cortando pinto, etc., essas coisas, pro Lacan, vocês vão processar o Lacan, é perversão. Uhum. Inclusive, se você acessar o site do lacan.org, é assustador aquele site. Só pra você ter noção. Você entra naquele site, você diz que esse cara não tem como ser conservador, tá ligado? E essas posições, elas vão se alterando muito conforme o tempo. Então, se a gente for pegar conservador antigo, ele vai ser considerado, às vezes, progressista hoje. Se você for pegar conservador antigo, ele é considerado... progressista antigo, ele é considerado conservador hoje, tá ligado? Uhum. Porque isso é uma questão de posicionamento e crenças das pessoas regionalmente em relação às coisas. Cara, isso é louco porque, como eu te falei esses dias, eu tô pra ler uma obra do Freud, por motivos foda-se. Enfim, e lá, tipo, não exatamente nisso, mas tem percepções de crenças da época que são absurdas se você considerar hoje. Ele tá tratando uma mulher lá, no primeiro livro que eu li, que foi o primeiro volume, Publicações Pré-Psicanalíticas, ele trata sobre uma mulher de 29 anos, e ele chama de senhora, uma jovem senhora, de 29 anos. Sim. E aí você vai pegar outros tempos também aqui, tem um músico que canta Panela Velha, que faz comida boa, ele tá falando de mulher de 35 anos. Tu pode até ver pro Freud, histeria era uma coisa de mulher. Sim, a grande maioria dessa mulher. Tá ligado? Pra ele já não nos primórdios já. Era uma coisa de mulher. Uhum. Então, tipo, porque elas não transavam, demorou pra casar, etc. Sim, tinha muita coisa. E teve tudo isso. Então, assim, é difícil olhar pra esse prisma. E um dos motivos que pessoas como o canal da Voxel e os que vão tentar atacar a Voxel, vão tentar responder a Voxel em relação a essas coisas, vão falhar miseravelmente. O seu ponto nunca pode ser em relação ao woke, se a sua perspectiva woke e não só uma posição, eu não gosto disso. Uhum. Tá ligado? Eu não gosto de jogo que tem negro. Tudo bem, você pode não gostar de jogo que tem negro, você pode gostar de jogo que não tem mulher. Você não pode, inclusive, você pode não gostar que mude a etnia dos personagens, porque você quer manter uma certa compreensão de uma etnia correta para aquele personagem. Tá tudo bem. Agora, tentar transparecer que isso é uma questão woke e que você tá argumentando contra, que você tá fazendo um vídeo contra, porque você acha que tem que conflitar com a cultura woke, na verdade você tá contribuindo pra cultura woke, você não tá atacando a cultura woke, você tá contribuindo pra que ela continue, que ela esteja ali sendo tratada da pior maneira possível e da forma errada. E geralmente quando a gente trata de assuntos de maneira errada, a gente ajuda esse pensamento, tá ligado? Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Pode dar play. Tokusatsu, que são séries e filmes japoneses de ação com muitos efeitos especiais, tipo Kamen Rider e até Power Rangers, aquelas obras que a galera sangra faísca, sabe? E pra tornar o vídeo ainda mais nostálgico e emblemático, eles chamaram Edu Falaschi para cantar a música tema. Falaschi é um ex-membro da banda de power metal Angra e um intérprete da versão brasileira da música Pegasus Fantasy, a abertura do anime Os Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente, o vídeo foi extremamente bem recebido tanto nacional quanto internacionalmente, com diversos veículos como Polygon e Eurogamer postando matérias sobre. Só que então, aconteceu algo. Alguns gringos preconceituosos e extremamente mal intencionados começaram a comentar que a influencer e apresentadora do Flow Games, Thaís Matsufuji, que no vídeo interpreta a protagonista Naoe,
era uma mulher trans, como se isso fosse uma ofensa. É importante salientar que esses comentários não são aleatórios, são ataques esquematizados por pessoas que acreditam que o jogo é lacrador. Ou seja, há uma predisposição de parte do público a detestar certos jogos com certas características. No fim, quando se fomenta ódio e preconceito na internet, ele se espalha e a vítima pode ser qualquer um, inclusive aqueles que um dia já espalharam hate por isso. Acontece que essa predisposição muitas vezes não se sustenta. Há diversos casos em que há uma mudança de narrativa relacionada ao sucesso de um game. Um recente é Monster Hunter Wilds. Há diversas discussões no Reddit, Twitter e até mesmo nas comunidades da Steam que diziam que o jogo era lacrador porque a Olivia, essa personagem aqui, usa armadura e tem uma vibe bem masculina, por exemplo. Eis que 3 dias depois do seu lançamento, Wilds vende 8 milhões de cópias e se torna o maior lançamento da história da Capcom. Jogo lacrador fazendo sucesso? Nada disso. Como você pode dizer que um game que tem uma personagem como a Gema é lacrador? A Capcom ouviu o público. Sei. O mesmo aconteceu com Split Fiction, novo game dos desenvolvedores de It Takes Two. Nele, você não tem uma protagonista mulher, você tem 2 protagonistas mulheres. Ou seja, para alguns, era um game feminista, lésbico e, portanto, lacrador. Mas no fim, vendeu 2 milhões de unidades em uma semana. Então, na verdade, esse era o tipo que a gente queria. Um jogo focado em gameplay sem lacração e coisas do tipo. Só diversão. Tá percebendo como esse julgamento prévio por questões sociais ou culturais cai por terra quando a narrativa não cola? E tá vendo como é puramente uma questão de dificuldade de alguns em enfrentar os seus preconceitos? Existem casos, inclusive, em que jogos foram previamente atacados. Aí eu vou ter que concordar e discordar. Ao mesmo tempo. Inclusive no mesmo sentido. Por isso que eu odeio quando as pessoas usam as coisas de forma errada nas discussões. De fato, as pessoas estão incomodadas com esse tipo de coisa sendo colocado nos jogos. Quer dizer que daí se segue que é um bagulho de preconceito, que é racismo, que é homofobia, que é machismo, que é, sei lá, qualquer um desses ismos aí. Não. Isso não quer dizer que seja. Por mais que para algumas pessoas isso se encaixe. Algumas pessoas, de fato, principalmente os gringos, eles têm um aspecto racista em cima das coisas. Tem um aspecto não racista no meio usual que está sendo usado, um racismo numa outra forma de percepção, de definição, mas, de fato, tem muito disso desses grupos gringos. De fato, tem. Não tem muito para onde fugir de alguns grupos gringos terem essa percepção. Agora, quer dizer que todos aqueles que não gostam desse adicionar desses jogos com esses vieses, não, assim, o jogo pode ser bom, mas a história e criticar o jogo por isso, quer dizer que eles são preconceituosos? Olha, preconceito é uma palavra que, primeira coisa que a gente tem que desvendar aqui, preconceito não se segue que preconceito é algo puramente ruim, beleza? Preconceito é preconceitualização a respeito de algo. Tem um autor muito conhecido, progressista, entre progressistas, um autor que influenciou muito os progressistas, chamado Gadamer. Esse autor, ele buscou tratar a respeito do que é o preconceito, a própria noção de preconceito. E ele chegou à conclusão de que existem preconceitos válidos e preconceitos inválidos, tá ligado? Porque existem certas coisas na gama social e na cultura e no desenvolvimento dos agentes numa determinada sociedade qualquer, que não necessariamente vão tratar de coisas que têm uma coesão científica e que também não têm uma certa coesão com um aspecto de conhecimento como conhecemos, sei lá, matemática, ciência, tá ligado? Tipo física, química. Tem algumas informações na sociedade que são benéficas, que têm sua validade de existirem, e existem aqueles que não têm a sua validade e que com um confronto racional ele consegue decair. Então, como é que ele usa esse parâmetro? Aqueles que podem ser apresentados à ciência e não vão ter negações absolutas em relação a isso, às ciências, como a gente compreende, são preconceitos válidos. E existem aqueles preconceitos que vão cair perante a essas contemplações científicas, a estudos, e esses são os normalmente que vamos considerar como válidos. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma vasta gama de pesquisas e análises estatísticas que nos levam a crer que determinado tipo de determinadas pessoas em certos ambientes são pessoas que nós temos que ter uma certa... Como é que eu posso dizer? Eu acho que esse exemplo é ruim. Vamos falar de leão, melhor.
estatisticamente, os leões atacam muito menos a gente do que se imagina. Então, por exemplo, se tem muito mais acidentes com cachorros e mordidas e mortes, etc., do que com leões no mundo. Só que isso quer dizer que cachorros são mais perigosos do que leões? Não. Porque, estatisticamente, as pessoas têm mais cachorro, né? Pouquíssimas pessoas, ou quase nenhuma, né? Tirando os Estados Unidos, tem leões em casa, criando leões em casa, correto? Uhum. Mas tem cachorro. Então a probabilidade de ocorrer acidente com cachorros é maior. A probabilidade não. O fato, o número é maior porque nós temos mais animais de estimação que são cachorros. Uhum. E, mesmo assim, nós temos mais medo de leões do que de cachorros. Por quê? Porque, quando averiguamos racionalmente, os cachorros, apesar de terem mais casos de cachorros atacando pessoas, a probabilidade de fato de você se ferir fortemente e você vir a óbito é com leões. Porque leões são bichos que, dentro do estudo da ciência, na biologia, etc., aqueles que estudam leões, os leões são animais que têm uma chance maior de nos atacar por N aspectos. Porque eles não são tão acostumados historicamente, não foram adaptados geneticamente no sentido de cruzamento como os cachorros foram. Os cachorros estão sendo criados por nós humanos. Foram os primeiros animais a serem adestrados pelos seres humanos, 6.000 a.C. Então, a gente tem uma forma de lidar, entender o cachorro de uma forma que não é tão perigosa. Apesar de compreendermos o perigo do cachorro. Mas se você vê um leão na rua, você não sente a mesma coisa do que ver um cachorro na rua. Porque nós sabemos que um é mais perigoso do que o outro. E isso é um preconceito. Por quê? Porque o leão nunca me atacou e muitas vezes eu não sei a miríade de justificativas para se ter mais medo de um leão do que de um cachorro. Mas eu tenho mais medo do leão do que de um cachorro. Então isso é um preconceito válido. Isso é uma preconceitualização que eu tenho para com o conjunto que eu apresentei dos animais, o cachorro e o leão. Então, isso seria um preconceito válido. Então, nós podemos nos movimentar dentro das questões dos preconceitos de forma positiva. Inclusive, grande parte das nossas ações são dentro de preconceitos. Então, eu tenho preconceito com X, então eu busco não realizar X. Eu posso estar andando na rua, porque eu não ando no Rio de Janeiro às 2h30 da manhã numa comunidade. Porque a chance de eu ser parado, de poder morrer, etc., acontecer um tiroteio, alguma coisa do tipo, levar uma bala perdida, é muito mais alta do que em Barbacena. Isso é um preconceito que eu tenho. Mas é um preconceito que tem sua validade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não se pode dizer que aqueles que não gostam desses jogos, aqueles que não gostam dessa imersão, que o preconceito puramente é algo ruim. Segundo, às vezes, cara, só às vezes, e esse é o problema dessa retórica que esse pessoal usa, que é muito freudiano, um pessoal que tem muito essa compreensão da suspeita. Você sempre vai tratar os outros agentes e as outras pessoas, e você mesmo, até mesmo você, como sendo sempre um lado negativo. Então eu sempre vou olhar pra você como pulsão de vida ou como pulsão de morte. Eu sempre vou olhar pra você como alguém que quer sexo ou quer matar. E a sociedade está me castrando, a sociedade está me dando rédeas pra eu não executar esses atos. E a sociedade está me guiando a eu ser aquela compreensão que a gente tem de civilizado. Então, quando ele olha pra alguns gamers que não gostam desses jogos com esse tipo de narrativa, com esse tipo de apresentação de personagens, automaticamente ele se torna racista. Porque se pressupõe ódio reprimido e sexo reprimido. Então, muitas vezes a via que vai de argumentação é o quê? Tem transfobia porque tem medo de ser gay, né? Tem medo de ser gay e vai acabar dando a bunda pra um gay, se ficar muito tempo conversando com um gay. Tem medo de mulher porque é gay ou porque teve relação ruim com a mãe na infância. Não gosta de XYZ porque tá reprimindo um certo ódio, que algum dia vai sair pra fora. E aí vem a tese dos incels, que os incels entram num colégio pra matar pessoas porque foram sofrendo bullying e porque mulher é burra, etc. Essa é a compreensão. Mas existe uma outra forma de compreensão, que é a que eu busco usar, que eu acho que é mais fidedigna na realidade, que é de acreditar que simplesmente essas pessoas gostam tanto dessas coisas que ela tem uma certa nostalgia e um certo cuidado, que muitas vezes é acentuado por demasiado em mudanças e etc. nos jogos delas, porque elas têm uma certa afirmação pessoal no jogo. Então o cara gosta muito de Assassin's Creed. E ele não quer que um personagem seja gay, por exemplo. E aí se coloca um personagem gay, ele se sente ofendido porque é o jogo dele, ele compreende o jogo como dele, tá ligado?
Mas no final do dia o jogo não é dele, é da Ubisoft. Então ele tem um grande apego por isso. E quando nós temos apego, é como ter um brinquedo numa caixa, você vai lá e abre o brinquedo numa caixa do cara que coleciona. Ele vai ficar puto. Por quê? Porque ele é racista se eu for negro? Porque ele é homofóbico porque se eu for gay? Ele é transfóbico se eu for trans? Porque eu abri a caixa de brinquedo dele, que tem um bonequinho novo? Não. Ele não gostou do meu ato com algo que ele preserva e acha que tem incrível fundamentação na personalidade dele. Isso é um desvio de conduta? Pra mim, Marlboro, sim. Isso é um desvio ruim da sua personalidade. É uma falta de confiança que você tem e você tem mais empatia por um personagem do que por outra pessoa e por você, inclusive. Você se preocupa mais com isso do que com você mesmo. Então eu acho isso negativo, mas quer dizer que eu acho que isso é preconceito, racismo, etc? Não necessariamente. Pode ser que para algumas pessoas o sejam. Pode ser que essa falta de confiança, essa quebra de personalidade, essa fragilidade na personalidade leve, inclusive, a se tornar racista. Mas não é uma necessidade. Não acho que isso, inclusive, seja tão fácil de ser acessado para um brasileiro que convive numa sociedade com tanta diferença, com tantas pessoas de diversas cores, com pessoas de diversas sexualidades. Os gays conseguem sair na rua, por mais que alguns sejam mortos, mas héteros também são mortos na rua. São Paulo, Rio de Janeiro, mas tu viveu lá no Rio de Janeiro, lá naquela época que a gente morou. Tinha um monte de gay andando na rua tranquilamente. A gente não via gays sendo mortos, tá ligado? Sim. Então eu não posso dizer, não tenho essa capacidade de dizer que, diferente da Rússia, por exemplo, que gays apanham bastante, na China, que acontece isso também, e isso sim tem um aspecto de uma repressão em relação à sexualidade. Agora aqui no Brasil, pouquíssima. Grandes celebridades brasileiras são gays, tá ligado? Tipo, tivemos grandes personalidades que eram transexuais no Brasil. Aquele que é bem velho, aquela senhora lá bem velha que foi lá no programa do Silvio Santos. Esqueci o nome dela. Há muitos anos atrás, ela apareceu na televisão e as pessoas gostavam dela. Uhum. E, de certa forma, respeitavam. Então, assim, não acho que pro brasileiro, pra um gamer brasileiro, seja fácil calcar isso nele. Que é o que o cara aí da Voxel tá tentando fazer. Por que tá tentando fazer isso? Por uma fragilidade interna dele. Por uma falta de estudo dele, uma falta de averiguação das coisas, uma busca de estudo, tentar entender sobre o que está falando, isso não existe. Por isso que nós estamos vendendo aqui o anti-woke, tanto para você que é conservador, tanto para você que é woke, tanto para você que não é woke, para você que não é conservador, nem nada do tipo. Mas pelo menos ter uma capacidade boa de identificar o fenômeno, entender o fenômeno e buscar não dificultar a discussão e a conversa real e séria em torno desse assunto. Que é isso que está acontecendo. Muitas pessoas vão responder o cara da Voxel e não vão saber responder. Por quê? Porque não leram um livro de 300 páginas, que dá pra ler em um mês, 10 páginas por dia você termina. Pode ir. Pode. Na verdade, esse era o tipo que a gente queria. Um jogo focado em gameplay sem lacração e coisas do tipo. Só diversão. Tá percebendo como esse julgamento prévio por questões sociais ou culturais cai por terra quando a narrativa não cola? E tá vendo como é puramente uma questão de dificuldade de alguns em enfrentar os seus preconceitos? Existem casos, inclusive, em que jogos foram previamente atacados por serem considerados lacradores e no fim, eles eram ruins de alguma forma. Mas não por esse motivo. Dragon Age The Veilguard, por exemplo, teve reclamações da construção da história, dos diálogos uma pegada Marvel e nos visuais coloridos demais. Além de tudo, o marketing dele foi muito fraco. A Avowed, outra suposta vítima, teve reclamações ao seu sistema de upgrade, narrativa fraca, falta de elementos convencionais em RPGs e companions esquecíveis. Ou seja, essa perseguição por conta de lacração não faz o menor sentido e a mudança de narrativa beira a hipocrisia. E sabe por que estamos tendo jogos cada vez mais diversos e inclusivos? Por uma questão bem simples. A ficção é um espelho da realidade através dos olhos de seus criadores. Ainda estamos longe de uma indústria de games com bastante representatividade. Segundo a IGDA, 24% das pessoas empregadas são mulheres, 3% são não binárias e só 2% são negras. Porém, cada vez mais vemos pessoas diferentes de mim ganhando espaço na indústria e em posições de maior destaque. Neil Jones, Jim Gabacaba, Xavier Nelson Jr., Amy Henning, Killy Santiago, Kim Swift, Carla Zimondia, Tiane Pixel, Fernanda Dias, Maddie Thorson. Todas essas pessoas e muitas outras estão mudando os games para sempre. Aqui sim, nós estamos com a questão da preocupação woke. Esse momento, esse rapaz, eu não tenho dúvida nenhuma agora para dizer que ele é uma pessoa woke. A partir do momento. E aqui sim, nós temos o que é essa questão da cultura woke. Ele falou que 2% é não binária.
acho que é 2%, sei lá, não sei quantos por cento é mulher e não sei quantos por cento é negro. E ele acha que isso tem que ser maior, esse número tem que ser maior. Aí nós conseguimos entender o que é a questão woke. A questão woke é uma agenda. Agenda esta que visa o quê? Uma compatibilidade e uma relação real entre o público e o privado. Que eu já expliquei em outros vídeos e tá muito melhor explicado aqui no livro. Se você não ler esse livro, você não vai entender completamente, mas você vai entender uma parte disso. A partir do momento que se torna uma preocupação quem são as pessoas contratadas e a partir de ponto 2, que é a grande questão da cultura woke, criar leis e agendas que vão contribuir financeiramente para que um determinado espectro de pessoas seja contratado. Então, por exemplo, um jogo foi feito e ele conseguiu receber bastante investimento de empresas e redução de impostos porque tinha 25% de mulheres, 10% de negros, 15% de transexuais, tá ligado? E essas porcentagens são o que estabilizam, primeiro, um grande financiamento dos grandes fundos de investimento como BlackRock, por exemplo, que vão investir nesses filmes e nesses tipos de produção com grandes quantidades de dinheiro se eles cumprirem essa agenda. E segundo, uma redução de impostos em cima das empresas que tiverem esse nível de contratação. É esse o ponto do que torna essa questão da agenda woke, essa porra dessa cultura woke. É mover o empreendedorismo e a sociedade em torno desses números e dessas facilitações que são anti-mercado, que são anti uma conduta comum de uma empresa. Porque a empresa vai contratar pela qualidade dos agentes e não pela cor deles, não sei se são transexuais, a sexualidade dele, o comportamento dele não é uma preocupação empresarial, normalmente. E tampouco poderia ser uma preocupação pública de um determinado comportamento que se espera de investimentos públicos. Apesar de eu ser contra, existe uma compreensão que tende a ser racional e que tenta justificar os investimentos públicos. E jamais que a questão da inclusão pode ser algo racional a ser inferido nesses campos. Se você acha que o seu jogo vai ser melhor porque você tem que falar da questão da transexualidade e você precisa de um trans pra fazer e você quer falar sobre a transexualidade, ou você acha que tem que ser um personagem trans, é uma coisa. Você pode fazer o que você quiser com sua empresa. Agora, a partir do momento que você tira a visibilidade, a própria noção do lucro, a própria noção da livre agência do mercado, da agência de contratação, e vem contaminar isso com facilitações, tanto públicas, de investimentos, redução de impostos, e privadas, com os grandes fundos financeiros do mundo, aí sim nós temos a questão woke. Aí sim nós temos a problemática. Aí sim é o que tem que ser criticado. Mas não se o jogo, ele é bom ou ruim, se ele tem negros, brancos, trans. Isso não tem nada a ver com a discussão. Isso não tem nada a ver com a questão woke. Nada a ver. Mas sim a questão de quem são os produtores. E foi exatamente o que ele fez. Ele deu o nome das pessoas que são do campo da diversidade, digamos assim, e que são preteridas por ele para fazer o jogo. Por uma interferência pública ou privada de uma grande formulação de uma agenda que quer ser incorporada ao mundo. Essa é a questão. E tá tudo demonstrado aqui no livro. Anti-woke, compre já aqui no link da descrição. É isso que importa. Esse é o ponto. É aí que nós começamos a averiguar de onde vêm os investimentos. Como foi montado esse setting que vai construir o jogo. Foi através de leis? Foi através de incentivos fiscais, incentivos financeiros dos grandes fundos, para que se tenha mais negros, mulheres, trans, seja lá qual seja, essa noção da diversidade? Se foi isso, nós podemos começar a averiguação e perceber uma certa inclinação ao woke. Se não é isso, desculpa, meu amigo. É só um saudosismo seu. Você gosta do jogo. Você quer que ele seja de uma determinada maneira. E você acha que você pode expor isso de uma maneira pseudo-inteligente na internet usando a questão woke. Mas no final do dia, cara, você só não sabe do assunto. E você só tá chateado.